Fala turma, beleza? Aqui é o Renato, instrutor da BPLO, e nesse vídeo de hoje eu vou analisar aqui três mãos em decisões de single raised pot no flop, tá? Alguns vão envolver turn também, e vamos ver como é que desenrolaram essas mãos aí. Então, primeira mão, o herói está no cutoff, ele tem rei, 10, 8, 7, double suited de rei, bem standard aqui, e o big blind defende, né? E aqui uma ação curiosa, bate board dama 7-6, Teutones, a gente tem a broca, overpair e flush draw em rei, e o oponente lidera pot, tá? E aqui a gente tem que tomar uma decisão, entre fold, call ou raise, né? Então, primeiro ponto muito importante é que o lead, a tendência é que seja uma jogada bem forte, né? Ainda mais quando o board é um board muito dinâmico. Eu não imagino que ele vai ficar liderando mãos tão levianas aqui nesse board, porque está fora de posição. Outro ponto é o size, né? Quando os sizes são mais altos, a tendência é que sejam de mãos mais fortes, né? Então, esses são dois pontos muito importantes que me fazem a não dar raise aqui, né? Por mais que eu possa ter uma boa equidade, tentar montar um range, eu provavelmente nunca vou conseguir chegar a um range tão perfeito assim, a ponto de acertar as mãos que ele está liderando exatamente, tá? A não ser que eu tenha um ótimo conhecimento do oponente. Então, um range de defesa ali de Big Blind é um range bem amplo de field. E vamos considerar que ele lidere as trincas, né? Que é até estranho ele liderar um tipo 6-6, mas ok. Que ele lidere os dois pares com dama. Que ele lidere algumas damas fortes. Que ele lidere fortes com flush rei ou mais, né? Essas coisas aqui. Eu não acho que ele vai ficar liderando raps e tal. Vai ser mais voltado a esses tipos de mão com valor mesmo, tá? Então, esses dois pares aqui, eu vou colocar que ele tenha flush rei, que ele tenha 8-9, que ele tenha 8-5. Os dama X, acho que o dama X ele nem lidera. Fica bem puxado aqui. Vou deixar só essas mãos aqui mesmo. Que ele tá liderando essas mãos aqui. E vou colocar ainda... Cadê? Vou colocar aqui uns as de clans que tenha 8-9 e 8-5. Vai. E dama. Ok. E que exclua uma dama 7-7-6-6. Porque aí já fica muito forte, eu creio que ele vai dar mais check. Então contra esse range a gente tá mal, a gente tá bem dominado, então eu não vejo muita food act para dar raise, né? Agora uma pergunta interessante. Quero ver quantas vezes ele tem esse flush em as, né? E quantas vezes que ele tem essas trincas. 7-7-6-6. Então ele tem, o range dele é mais carregado para as trincas, tá? Para as trincas e tipo, também até para os dois pares aqui. E o que isso vai influenciar? Aqui eu coloquei flush rei mais, mas a gente está aqui na mão, então seria só flush nuts. Então o que isso vai influenciar? Porque a gente consegue floatar, entre aspas, ali, né? Conta essa parte forte dele de valor e jogar turns. Toda vez que mudar o nuts, ele brecar, você tem uma jogabilidade, né? Você não precisa querer realizar aqui, chumbar e atolar essa mão aqui de uma vez, né? Então a minha decisão aqui contra esse size ainda seria o call, porque eu ainda tenho bastante equidade, né? Tipo, se olhar aqui, eu ainda tenho mais de 40% de equidade. E isso, tipo, de equidade bruta, porque ainda tem a jogabilidade da mão e consigo fazer foldar mãos melhores e alguns turns, né? Então eu daria call. O jogador optou pelo raise, eu não gosto. Tipo, eu creio que vai estar se isolando bastante aí, com uma parte muito forte que você está correndo muito atrás aqui, né? Como a gente viu. O oponente acabou dando só call, bateu um as, check. Aí a segunda decisão. Esse as aqui é uma carta que, em tese, melhora bastante as mãos dele ainda, né? Eu vou até conferir aqui. Vamos perguntar quantas vezes ele tem um as aqui nesse range. E aqui eu posso excluir as trincas, né? Essas trincas já iriam flop. Vai ser meio por cima aqui, mas só para ter uma ideia.
Então ainda um terço desse range dele, ainda teria que excluir aqui. Deixa eu excluir aqui as trincas dão raise. Então as trincas dariam raise e flop, né? Então vou tirar do range aqui, deixei o range só que ele daria bet call. E vou perguntar a frequência que ele ainda tem um as aqui. Então ele tem bastante as, né, no range. Então um as aqui é uma carta que eu creio que é bem ruim para o nosso range. Então aqui eu daria check e só realizaria nossas duas pontas e nosso flush. Então eu metaria. River 4, ele chove, e aqui a gente tem um fold bem standard. Então, para mim a linha aqui seria de jogar de call. Nesse turno ele daria o segundo barril, a gente foldaria numa boa. Então o jogador jogando mais para frente acabou enxergando muito valor onde não tem, né, ao meu ver. Pela simples questão de ele estar liderando num board carregado, que tem um hit forte, que o size dele é alto, não tem fold act, e a gente não tem equidade. Então, essa é a primeira mão analisada no flop. Próximo. Então, aqui, um limp do cutoff, a gente tem um as Dama 18 double suited, a gente abre do botão e ninguém foi aqui. Todos pagaram. Então aqui o pot tem 72, a gente tem 334, a gente é o menor em fichas aqui, então 334 por 72, a gente tem um SPR quase 5, 4,5 ali. E a ação vem check até a gente. E qual que é a decisão aqui? A gente tem uma decisão bem fácil, que é o C-bet. Aí basta escolher o size aqui no caso. Então eu faria pot mesmo, porque parecido com a mão da outra aula que eu postei, né? Quando você pota aqui no SPR próximo de 5, vai ficar um SPR próximo de 1 turn. Então as suas decisões ficam muito mais fáceis, né? Você vai conseguir mandar com praticamente qualquer coisa, né? Ainda mais que você tem esse 10, essa dama que ajudam em cartas que conectam o board, né? Que fazem straight, você ganha uma equidade adicional ou tem algum bloco relevante. Então eu iria de pot aqui. Eu vou tentar imprimir o máximo de fold act aqui, principalmente de combos de straight draw, né? Que ainda podem ter uma boa equidade contra a minha mão, né? As mãos que forem cooler vai dar na mesma, no caso. E aí depois a decisão é se a gente vai estar comitado ou não para Igarin, né? Quando a gente acaba potando. E quando você faz um size menor, igual o herói escolheu aqui, ele fez 2 terços, né? Então a gente sobrou com 287. Então aqui, caso você leve o call, né? Então 48 vezes 2 mais 72. Então o pote vai para 168. A gente tem 287. 287 por 168. Então a SPR fica mais próximo de 2, né? Isso pode acarretar alguns problemas aí. Em algumas situações de alguns turns você ter que foldar ainda, né? Porque você não vai ter equidade suficiente. Ou você dá bet e o jogador dá só call porque ele tem implieds para river, porque o SPR fica muito baixo river, né? Mas tudo bem, a gente betou e o oponente deu raise. E aí entra aquela questão de ver se a gente tem equidade ou não para ir aqui, né, no caso. Então aqui é basicamente uma simulação de equidade contra range, né? Então nossa mão, ali uma defesa de big blind ainda multi-way, ok? E vamos ver o range que ele manda. Então ele manda todas as trincas, eu acho que ele vai mandar todos os 8-7 com certeza. Acredito até que os 8-3 não vai para muito lugar, mas vou colocar aquele adicional aqui nos 8-3, 7-3. Os flushes aqui. Vou colocar flushes decentes, vou colocar flush de valete, para aquele adicional. A flush de 10, vai. E os wraps ele manda, né? Ele manda esse, ele manda esse, ele manda esse. Talvez ele não mande só o de baixo. Então aqui, os 8-7, 8-3, eu vou colocar esses flushes mais fortes, vou colocar tudo de duas pontas. E é isso, trincas e wraps e tal. Não acho que ele vai ficar jogando de check, call, esses wraps, tá? Talvez esse aqui mais fraco eu vou colocar uma estratégia adicional de clubs. Mas esse aqui também vai. Mas esse daqui ele vai mandar todos. Então vamos ver quanto a gente tem e vamos ver quanto a gente precisa.
Então, o efetivo é o nosso, então, de novo, né? 286 mais 48 vezes 2 mais 72. A gente vai disputar um pote de 740. Então, a gente precisa de 38,6 ali, mais ou menos. Então, a gente tem uma quantidade bem de boa para atolada. Porque, se você olha aqui, boa parte do range dele são mãos fracas que você tem muita cuidado. Então, vamos pegando por partes. Conta trincas. Qual que é a nossa cuidado aqui? A gente tem só o flush. Então, a nossa cuidado está um pouco baixa. Contra dois pares, você tem as overcards, as dobras, porque você tem as as, né? O as e o flush. Então, você tem bastante dificuldade. O mesmo vale para esses combos. E contra esses combos de straight draw, você está na frente, né? Porque você tem um valor de showdown melhor, então você tem um flush muito forte, né? Que tira bastante out dele de straight. Então, por isso que você puxa bastante equidade. Então, aqui a gente tem uma decisão de BetGL. Acabou tomando uma mão que a gente colocou aqui, né? Que ele tinha 8-7, né? Ainda estaria aqui também, tipo, meio próximo disso aqui, né? Dois pares com flush draw maior do que 10, que aqui no caso é flush draw e rei. Então, tá bem dentro do que a gente previu ali, né? Que ele atolaria no caso. Poderia até colocar aqui o 8-7 com quantidade adicional também. Vou colocar as mesmas desse aqui para ver quanto interfere, mas dificilmente vai mudar a ponto de você não conseguir ir in, né? Não mudou quase nada. Então a gente tem muita equidade, muito a mais do que precisa. Então essa é a segunda mão. E vamos para a terceira. Então aqui é uma defesa de Big Blind contra BTN. A gente tem um Rei Vala 7-2 single suited. A gente defende HU. E bate aqui um board de Rei High, né? Que o olho já brilha, né? Você defende um rei ali com uma conexão um pouco mais fraca, com suiteds mais fracos. E acerta um board de rei high, é um sonho que você está querendo para aquela sua mão, né? Porém, não, né? Também não é só assim. Aqui é um board bem carregado, é um board que tem straight para baixo, para cima e flush, né? Então é um board muito dinâmico. Aí você tem aqui as decisões entre lead, check call ou check raise, né? Check fold não vem ao caso. Por que eu não vou liderar aqui? Justamente porque é um board muito carregado, que eu não quero ficar inflando o pote fora de posição, onde diversos turns eu vou ter que brecar, né? Então, se lidera, leva call. Bateu straight, você vai dar check. Bateu flush, você vai dar check. Então, isso vai acontecer com uma frequência muito alta. Então, você fica altamente explorável nesse tipo de situação. Aí fica a decisão entre check call e check raise, né? Então, aqui a gente deu check, o oponente se betou aqui 2/3, um size meio que padrão. E vamos ver se a gente desse check raise, né? Então o bet dele é de 30, então ele vai fazer 90 com mais 45, 135 é o size. Se ele der call, então vezes 2 mais 45. Então o pot vai para 315 se a gente der check raise. E o efetivo dele aqui no caso é 135 mais 105 vai ter 470 para trás. Então ele vai ter um SPR ali próximo de 1,5 para trás, né? Isso é um problema? Talvez, porque como é um board muito carregado, como eu disse, vai ter muito bet call. Ele consegue dar muito bet call. Justamente porque os mesmos problemas que você vai ter quando você liderou, você vai ter quando der check raise ele pagar. Porque quando bater o straight, você não vai sair mandando, provavelmente. Se bater o flush, você não vai sair mandando, provavelmente. Aí você vai para check call, check raise, no caso, por bluff catcher. Pode ser, né? Mas você vai acabar trombando, indo por baixo, no caso, né, com menos equidade, muitas vezes, né? Dificilmente você vai pegar tantas vezes um showdown matando ali, né? Porque ainda vai ter bastante mão de valor, no caso de straights ou flushes, né? Então, como eu jogaria aqui? A gente tem um backdoor flush, isso ajuda bastante. Tem algumas cartas safes, né? Então, as, dama e 5 para baixo, além das dobras. Então, tem bastante carta safe. Eu protegeria meu range de check, então de check call. Daria check call, vou ter uma mão bem forte no range de check call. E que eu consigo atolar turn de uma forma bem tranquila, porque dificilmente ele vai brecar. Quando você dá check call aqui, tem muito draw no seu range, né? Então tem vários turns blank que ele vai continuar barrelando, ele não vai brecar. Então aqui o herói deu check call, gosto bastante, e bateu uma carta sonho, né, entre aspas ali, porque a gente armou o Flush Draw Nuts, né, uma carta adicional muito boa, é uma carta boa para ele continuar.
Ele acabou betando aqui um size baixinho. É bem esquisito, é bem esquisito. Tem outra maneira de jogar? Não tem, né? A gente tá muito forte, né? Pode ser uma trap como um caso foi, né? Mas não tem o que fazer aqui, eu vou mandar. Aí você pode pensar, aqui ele pode dar call, né? Porque vai ficar uma SPR muito baixo river e tal. Mas aqui a gente tá muito protegido, né? Aqui a gente tem aqui um blocker de straight de cima, que caso eu bata uma broda de tipo dama, no caso, né? Você tá bloqueando o straight com o valete. Você tem o clubs, que te protege aqui de um dos flushes. Então tem bastante carta safe. Fora as cartas low aqui, né? De 5 para baixo, porque não compõe o range dele dando betcall nesse turn. Aqui as cartas piores seriam 6, 9, 10 valete, né? E copas, né? Serão essas cartas ruins. Então é bem de boa dar check raise aqui. E aqui acabou encontrando um cooler, né? Mas a maneira que o jogador, que o herói aqui jogou, é bem tranquila de se jogar. Não dá pra. Ah, eu deixei dando check call, deixei ele acertar esse as, alguma coisa do tipo. Não, não é assim que funciona um poker, né? Então a jogada, na minha maneira de ver, foi a correta, a melhor maneira de se jogar aqui. Defendendo o seu range de check call, defendendo também a sua equidade de não se atolar no flop e tomar muito float e ter que foldar turn para Ribra, muita equidade ainda, porque ainda uma boa parte das vezes você vai estar na frente, sim, né? Mas tem várias cartas ruins que você vai acabar brecando. Beleza? Então essas são as 3 mãos aí de decisões flop e turn no caso. Espero que tenham gostado aí e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Falou.